Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. Está entrando no ar a partir de agora, pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdades. Hoje, programa de número 41 da terceira temporada. E eu vou abrir essa edição falando sobre um assunto que me deixou assim muito indignado nessa semana, que envolve 3 personalidades da internet, né? 3 influenciadores digitais. Eu odeio essa coisa de influenciador digital, que eu acho que ninguém é influenciador de nada, né? Mas, enfim, é a nova modinha, então a gente vai falar sobre isso. E essas 3 pessoas, né, sendo que 2 deles são ex-realities, eles toparam participar de uma campanha do governo, recebendo cachê de dinheiro público, obviamente, a favor do tratamento precoce para a Covid-19. O que é o tratamento precoce? O tratamento precoce da Covid é aquele tratamento feito com remédios que são ineficazes e são, assim, completamente desaprovados pelos grandes médicos, até mesmo pela própria Organização Mundial da Saúde, né? Esse monte de baboseira que a gente escuta aí na internet, que a gente ouve falar, né, sobre curas milagrosas, sobre medidas preventivas, sobre remédios milagrosos que vão fazer com que você não contraia o vírus, isso tudo é uma grande tolice. E aí essas 3 pessoas utilizaram suas redes sociais para poderem fazer campanha a favor disso, né? Até orientadas pelo Ministério da Saúde, até porque é uma campanha governamental. E eu fico pensando, por que essas pessoas não utilizam as suas redes sociais para poderem arrecadar alimentos, donativos para as pessoas que estão precisando, para pessoas desempregadas, né? Enfim, tem uma gama de pessoas aí que estão precisando de ajuda, que está realmente em situação de vulnerabilidade, situação de risco por conta das consequências da pandemia. E aí os caras vão lá e utilizam as redes sociais. Claro, a gente sabe que as redes sociais, cada um faz da sua o que bem entender, o que bem quiser e defende o que bem entender e o que acreditar. Mas eu acho que nesse momento uma figura pública, né, se prestar assim a esse tipo de desserviço, é um caso a se pensar. Teve uma dessas pessoas aí, a gente não vai citar os nomes aqui, porque eu acho até que é uma questão, não é muito delicado, né, a gente falar sobre isso, até porque também não são pessoas super, mega, ultra conhecidas, são pessoas populares, mas não são grandes personalidades, então acho que por isso não vale nem a pena a gente citar o nome, mas é interessante porque é uma ferramenta que a gente tem, a internet, que poderia estar muito sendo usada a favor dessas condições mesmo da pandemia. Eu ontem estava na internet e eu estava vendo alguns comentários, né, em relação até mesmo à morte do Agnaldo Timóteo. E aí uma das pessoas escreveu o seguinte, olha, ele tomou a dose da vacina, né, tomou a vacina direitinho e morreu. E olha, gente, é importante que a gente entenda, por exemplo, que a vacina, ela não está livrando ninguém de ser contaminado pela Covid. A vacina, ela é apenas para evitar o número de pessoas contaminadas, para evitar que outras pessoas peguem esse vírus, enfim, para tentar conter o vírus, mas não livra ninguém de pegar esse vírus, né? Então, uma pessoa que toma vacina, ela pode sim contrair a Covid-19, claro, em proporções diferentes e tudo, mas, enfim, tem um monte de perguntas aí sem respostas, então a questão aqui é o famoso, a celebridade, né? O artista, porque são categorias diferentes, utilizarem as suas redes sociais, os seus espaços para esclarecimentos, para poderem, por exemplo, levar informação e conteúdo para pessoas, fãs, para o público que não está tendo acesso, ao invés de ficarem aí propagando o desserviço em relação a isso tudo. Isso não é política, isso não é politicagem, isso são fatos comprovados pela ciência e a gente precisa muito ouvir a ciência. É uma pandemia,
A gente sabe que os números estão aumentando absurdamente. Aqui no Rio de Janeiro a situação é complicadíssima. O país inteiro, o Brasil inteiro está numa situação complicadíssima. E aí a gente precisa mesmo utilizar as ferramentas em prol da saúde, em prol da ciência e principalmente em prol da verdade. É por isso que eu sempre uso esse espaço aqui do programa para a gente poder falar sobre assuntos relacionados à Covid, porque a gente tem uma audiência muito bacana no Brasil, em países da Europa, né, nos Estados Unidos, enfim. Então, assim, a gente precisa utilizar esse espaço para poder falar a verdade, para poder levar a verdade ao nosso público, independente de partido político, independente, né, de situação de governo, nada disso. A gente precisa levar a verdade. Então, fica aí a dica para você famoso que tem uma rede social bem legal, né, com bastante seguidor, utilize a favor da ciência, a favor da saúde. Participe aqui com a gente do Trago Verdades através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Eu queria só pedir para as pessoas, quando forem conversar comigo no Instagram, né, a gente sempre troca muitas ideias ali, para a gente poder falar também sobre outros assuntos, viu? Não é só Big Brother não, porque é uma galera conversando comigo sobre BBB, mas quem quiser falar sobre outros assuntos, sinta-se à vontade, principalmente em relação ao meu adorável submundo midiático. Uma outra forma de você participar aqui com a gente é através do site da USBR TV, que está aparecendo aí no vídeo. Lá você vai encontrar toda a programação da emissora, vai encontrar também, né, o nosso elenco, vai encontrar informações dos bastidores, tem notícia, tem um monte de coisa bacana. E você também pode ter todo o conteúdo da USBR TV na palma da sua mão. Basta que você baixe gratuitamente o aplicativo da USBR TV na loja aí do seu telefone. E olha, além de ter o nosso conteúdo, você também pode concorrer, quer dizer, vai concorrer, né, a prêmios. Você tem que preencher uma fichinha lá, fazer uma inscriçãozinha, você concorre a prêmios que são prêmios assim incríveis. Vale muito a pena, viu? No programa de hoje, a gente vai falar sobre a Juliette. A Juliette que lá dentro do confinamento do BBB 21 tá mandando muito bem, tá jogando, tem os seus dias de altos e baixos, mas aqui fora, gente, para vocês terem uma ideia, já tem uma fila de empresas esperando a Juliette sair do programa para poder investir na Juliette. E é bem provável que, caso ela não saia vencedora do BBB, ela consiga tirar aí esse valor do prêmio de 1,5 milhão com o pé nas costas, porque tem muita empresa mesmo. A gente vai falar sobre essas empresas, quem são essas empresas, e vamos comentar também sobre o engajamento dela nas redes sociais, que também tá uma coisa assim absurda. Ela disparou, acho que já tá com mais de 17 milhões de seguidores, né? Ela entrou, acho que com 5 mil, 3 mil, uma coisa assim, e já tá com mais de 17 milhões de seguidores. Isso que é popularidade. A gente vai falar também sobre uma outra polêmica aqui, dessa vez envolvendo um cantor norte-americano que parece que está aí com uma certa relação com o satanismo. Olha só, gente, isso é bem perigoso, viu? A gente vai entender que tipo de relação é essa desse cantor norte-americano com o satanismo, e tem ainda mais polêmica dentro da polêmica. A gente vai entender tudo isso no nosso Famous News, e tem também uma curiosidade que eu achei legal trazer aqui para o Trago Verdades, que é o destino da Brasília Amarela dos Mamonas Assassinas. Essa Brasília Amarela, aquela que foi utilizada no clipe, né, do Pelados em Santos, enfim, ela acabou indo para um ferro velho e aí foi resgatada desse ferro velho. Mas a gente vai contar aqui o paradeiro, o que vai acontecer com a Brasília Amarela dos Mamonas Assassinas. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Trago Verdades. E olha, eu volto daqui a pouquinho, depois da vinheta que passa bem rapidinho. Não sai daí. Na semana passada, durante uma participação no programa Se Joga, a apresentadora Ana Maria Braga tirou uma dúvida que muitas pessoas estavam, né, principalmente aí o público que acompanha ao Mais Você, que é a dúvida em relação à substituição do Louro José por um outro personagem dentro da atração. E aí, gente, a Ana, que lá na época da morte do Tom Veiga, que é o ator que interpretava o Louro José, ela chegou a dizer que não iria substituir o Louro, que era muito cedo para falar sobre isso, mas aí
Passou um tempo e a Ana já está amadurecendo essa ideia de trazer um companheiro para ela no estúdio, de trazer um outro personagem para poder dividir com ela, né? A gente ainda não sabe se vai ser um papagaio, a gente ainda não sabe se vai ser algum parente do louro, isso ainda não foi divulgado e muito menos quando isso vai acontecer. Mas é uma ideia que a Ana, junto com a produção, eles estão amadurecendo, né? Porque a gente percebe que o espaço que o louro deixou ali, o vazio, tá muito difícil da Ana conseguir preencher. Nesse momento em que o Mais Você está praticamente aí todo tomado com pauta de BBB, né, de Big Brother, de reality, a gente não está percebendo tanto. Mas daqui a pouco vai acabar o BBB e a gente vai sentir falta, sim, né, do Louro José, a gente vai sentir falta de um outro personagem. E eu acho que o Mais Você, ele está passando assim por um momento bem interessante de reformulação. Acho que desde que a Ana saiu do Rio de Janeiro e foi para São Paulo, né, começou a gravar, a apresentar o programa lá de São Paulo, ao vivo, nos estúdios da Globo de São Paulo, eu acho que ela mudou bastante, não só, a gente percebe que ela está mais empolgada, mas ela não mudou só essa questão da postura, que já a gente percebia que ela estava um pouco até cansada e desgastada, mas também as atrações, a maneira de conduzir o programa, isso tudo tem, assim, um reflexo muito positivo. A gente pode acompanhar isso todos os dias, vendo que a Ana Maria realmente ela está numa fase muito boa. E o Mas Você conseguiu voltar às origens, né? Com aquele estúdio em formato de casa, mas não uma coisa tão faraônica como foi aquela casa de vidro, que hoje em dia, inclusive, está sendo utilizada pelo Se Joga, mas uma coisa mais intimista, onde a Ana se sente mais à vontade. E ela disse também, nessa conversa com a Fernanda Gentil, lá no Se Joga, que o espaço do louro está reservado ali, quer dizer, o espaço de um próximo boneco, de um próximo personagem, já está reservado. Isso é muito legal. E aí, gente, eu acredito que, assim, é muito difícil um substituto para o Louro José. Eu acho que é muito difícil substituir o Tom Veiga, substituir aquele personagem. O Louro, infelizmente, ele morre junto com o Tom Veiga, mas a gente espera que a Ana, junto com a produção, junto com o pessoal que está aí com essa força toda, com essa animação toda para essa nova temporada do Mais Você, que eles consigam trazer um personagem à altura do Louro José, para poder a gente continuar aí. Porque realmente a Ana sozinha, a gente já está acostumado com a Ana, né, em dobradinhas no estúdio e tudo. Então, por enquanto tem BBB, dá para empurrar com a barriga, mas quando acabar o BBB é um caso a se pensar. Olha, gente, vamos falar aqui também sobre outras mudanças, né? Nessa semana foi anunciada aí a nova grade de programação da Rede TV e uma surpresa que pegou assim todo mundo muito desavisado, que foi a saída do Nelson Rubens e da Flávia Noronha do programa TV Fama. Eles não fazem mais parte do programa, outros apresentadores já foram anunciados, que é a Aline Prado, que foi repórter do Video Show por um tempo, ela até chegou a ocupar a bancada. Tem também o Júlio Rocha, que é ator, que já fez algumas participações em novelas, né? Mais um elenco de apoio com fala, mas tem o Júlio e tem a Lígia Mendes, que já era da Rede TV, daquele programa chatíssimo, Tricotando, e que agora está sendo aí reaproveitada para o TV Fama. E olha, gente, é assim, uma notícia, como eu disse, que caiu como uma bomba, como diria o próprio Nelson Rubens, ok, bomba. E isso, gente, depois de 20 anos no TV Fama. O Nelson, ele começou lá nos primórdios mesmo, lá no início do TV Fama. A Flávia não, a Flávia tem mais ou menos uns 10 anos, eu acho. Mas o Nelson, ele tá lá no programa há 20 anos. E aí, gente, eu acho que isso tudo é resultado de... É um somatório, né? Na verdade, são vários fatores que durante todos esses anos vêm contribuindo, e a gente sabe que o Nelson já está desgastado, o formato do TV Fama nos últimos tempos aí só veio a cair, né? Só veio a se tornar assim bastante difícil até da gente assistir, porque ultimamente é só nota de internet, parece que a gente está acompanhando um resumo do que os famosos postaram no Instagram durante o dia. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, é muito preocupante, porque são pessoas que têm até capacidade de produzirem conteúdo, os repórteres, a produção, e a gente vê uma situação assim meio morna. Tomara que agora, com essa mudança,
as equipes mudem, as pautas mudem, a empolgação também volte a surgir, né? Porque o programa estava assim, bem bola murcha mesmo. E além disso aí, gente, dessa saída do Nelson, né? É importante a gente dizer que os repórteres vão continuar e que o programa vai mudar um pouquinho. Por exemplo, não vai ter mais o cenário virtual vai sair, vai entrar um cenário físico, que torna o programa até mais real, mais próximo do telespectador, e algumas outras pequenas mudanças. O que a gente espera é que não adianta mudar o apresentador, né, e colocar aí 3 apresentadores, não sei se isso vai dar certo, são pessoas diferentes, né, são pessoas que cada um tem um tipo de vivência, não sei se misturar isso tudo numa mesma atração vai funcionar, acho que só mesmo a gente vendo o desempenho desses 3 profissionais aí no palco, né, no comando da atração, mas é importante também que se mude a filosofia das pautas, o esqueleto do programa, né, ali a coluna vertebral, ela vai continuar a mesma, mas o desenrolar da coisa, eu acho que precisa ser diferente. O TV Fama, ele parou muito no tempo. Se a gente olhar o TV Fama lá dos anos 2000, do comecinho dos anos 2000, e olhar agora, é praticamente a mesma coisa. Mudou quase nada. Foi um formato que deu muito certo, mas que também se desgastou muito durante esses anos e se renovou quase nada. Então, a gente só torce para que essa nova etapa seja bastante produtiva e, claro, pensando sempre no público, no telespectador, que merece sim um programa de qualidade, né? Então, já que o TV Fama estava aí nessa fase negra, a gente vai deixar essa fase negra para trás e agora, a partir de abril, já começa o novo TV Fama com os novos apresentadores, em breve na tela da Rede TV. Gente, quem está fazendo também uma sucessão nas telas, né, mas dessa vez da Globo e também das multiplataformas das organizações Globo, é a paraibana Juliette. Ela que está no BBB 21 e, olha, vem causando muito dentro da casa, é uma participante assim bastante difícil, é uma participante que toda semana tem alguma polêmica, alguma história envolvendo a Juliette, mas enquanto ela está lá dentro, fazendo o jogo dela, aqui fora, gente, já tem fila de empresário, já tem fila de empresa querendo marcar reunião, querendo agendar reunião para poder ter a Juliette associada, a imagem da Juliette associada à sua marca, enfim, ao seu produto. E olha, os assessores dela, né, a amiga dela e alguns familiares que estão cuidando das redes sociais, eles estão enlouquecidos, porque todo dia tem um convite. E se continuar assim, se a Juliette não vencer o programa, não levar para casa o prêmio milionário de R$1,5 milhão aqui fora, com certeza ela vai fazer esse dinheiro sim, porque é muita empresa. E a empresa, gente, desde roupa, desde marcas de alimento, até produtores musicais que também estão atrás da Juliette, né? Tem empresas de cosmético também, enfim, são muitas marcas que estão atrás da Juliette. Aliás, a Juliette mostrou que ela canta muito melhor do que os cantores que estavam confinados, né? Que estão confinados ainda, o Rodolfo, a Carol Conká, a Poca, o Projota, ela canta muito melhor que todos eles, viu? Isso a gente precisa acertar aqui, que é uma verdade. Ela tem uma voz muito boa, claro que precisa ser trabalhada, mas tem uma voz muito boa e também tem um potencial muito bacana. Acho que se ela investir nessa coisa aí de cantora, de repente dá para tirar um trocado extra. Mas aqui, gente, além disso tudo, né, além dessa fila aí de gente, de empresários, empresas querendo a Juliette, tem também o outro lado da história, o engajamento dela nas redes sociais. A Juliette, ela começou o programa, se eu não me engano, com 3 ou 5 mil seguidores no Instagram. Hoje em dia ela ultrapassou de 17 milhões de seguidores, é muita gente, e ela tem esse poder de comandar essa massa toda, de conseguir chegar até essas pessoas, né, por conta do próprio jogo. E essa coisa do engajamento, gente, para quem não entende muito, o engajamento, ele é como se fosse a movimentação da rede social, né? Quem é o perfil que curte, qual é a idade, quantas curtidas tem, quantas pessoas comentam, é realmente essa movimentação. E aí ela conseguiu, dentro desses meses aí de confinamento, chegando a quase 18 milhões, né, de seguidores, e ela está com engajamento superior ao da Rafa Kalimann, que também era super bombada na edição passada, né? E aí a gente tem o seguinte, dentro dessa coisa da internet, do engajamento da internet, ela está no top 10 do Brasil, de
personalidades verificadas que têm esse engajamento, quer dizer, que tem esse fluxo entre mensagens, curtidas e postagens, e ela está dentro desse ranking com o Neymar, Anitta, Ronaldinho Gaúcho, a Tata Werneck, o Whindersson Nunes, Marília Mendonça, Gustavo Lima, Carlinhos Maia e a Bruna Marquezine. Isso, gente, vamos combinar uma coisa. Se o pessoal da Juliette souber administrar bem, se eles souberem cuidar bem dessa parte, principalmente de rede social, que hoje em dia é uma fonte, né, de dinheiro, é uma fonte segura de dinheiro, porque é uma maneira ali de se cativar os fãs, de se cativar os seguidores, pode apostar que a Juliette, ela vai ter uma vida completamente diferente daquela vida que ela tinha antes de entrar no Big Brother Brasil. O passeador de cães da Lady Gaga, Ryan Fisher, teve alta hospitalar após ficar pouco mais de um mês internado. Ele foi baleado no peito em fevereiro, enquanto passeava com os pets da cantora pelas ruas de Los Angeles. Ryan, de 30 anos, teve complicações respiratórias por causa do ferimento e acabou perdendo parte dos pulmões. Apesar do susto e das sequelas, ele já está bem e segue em recuperação domiciliar. Anunciada como a mais nova jurada do The Voice dos Estados Unidos, Ariana Grande assinou um contrato milionário e deve receber por sua participação no reality musical um cachê entre 20 e 25 milhões de dólares, algo em torno entre 112 e 140 milhões de reais. O programa está na 21ª temporada e nunca nenhum outro jurado recebeu um cachê tão empolgante assim. A estreia da atração está prevista para setembro deste ano. Um modelo de tênis lançado pelo rapper Lil Nas X foi proibido de ser comercializado nos Estados Unidos após denúncias de que o calçado, com temática satânica, teria gotas de sangue humano em sua sola. Esse sangue, segundo as primeiras informações, teria sido doado voluntariamente por funcionários envolvidos na produção. O modelo original foi desenvolvido pela Nike, que já entrou com uma ação contra essa empresa de arte que adaptou os calçados. Ao todo, foram decorados 666 pares com pentagramas e cruzes invertidas. Os advogados da empresa alegam que os tênis são obras de arte e que foram vendidos para colecionadores no valor de $1.018. Olha, essa história aí do rapper e esse tênis satânico ainda vai render bastante. A gente promete trazer aqui no Trago Verdades todos os desdobramentos dessa história, o que vai acontecer, porque, pelo visto aí, ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Eu falei aqui no começo do programa, na nossa escalada, né, a respeito da Brasília Amarela. Quem lembra aquele carro que foi utilizado pelos Mamonas Assassinas no clipe Pelados em Santos? Pois é, gente, depois de 25 anos e uma trajetória bem particular, né, a Brasília Amarela, usada pelos Mamonas Assassinas no clipe Pelados em Santos, foi recuperada de um ferro velho e está de volta para a família do vocalista, do Dinho. Ela já está lá em São Paulo, o carro. Esse carro, gente, ele está em Guarulhos, né, que é a cidade do Dinho, da família dele, e também vai acontecer uma coisa muito interessante. Por quê? Porque esse carro foi resgatado, como eu disse, né, a Brasília chegou a ser vendida no programa do Gugu no ano de 96, e aí o fim dela acabou sendo nesse ferro velho. Mas calma, não é o fim, é o início do recomeço. Então, esse carro, como eu disse, foi resgatado, ele já está em posse da família. E o que vai acontecer? Depois de ter 75% da sua lataria, do seu motor, da sua estrutura totalmente recuperados, esse carro ele vai ser utilizado no longa O Impossível Não Existe, que é uma homenagem à trajetória relâmpago dos Mamonas Assassinas. Ainda não tem previsão para esse filme ser rodado, né, por causa da pandemia, por conta de tudo que está acontecendo aqui no nosso país, nessa crise da saúde, essa crise que a gente está vivendo. Então, ainda não tem previsão para esse filme ser rodado e muito menos para ele poder ser lançado. O que a gente sabe é que talvez no ano que vem, se tudo correr bem, o filme O Impossível Não Existe vai chegar nas telonas, mas a gente ainda não tem data certa. Mas o interessante é a trajetória do carro, né? Porque o carro fez parte do clipe, depois em 96 foi vendido no programa do Gugu e aí foi parando
andando e acabou parando num ferro velho. E aí, depois de 25 anos, esse carro é resgatado, tem 75% dele ajeitado, recuperado, arrumado e volta para a família do Dinho. Quer dizer, é uma história, tem uma vida própria. Poderia até ter um longa sobre a Brasília Amarela, né? Mas não desmerecendo a carreira meteórica da banda, que, enfim, conquistou todo o nosso país. A gente acredita que esse elemento do carro, ele tenha também tanta vida quanto os Mamonas ainda têm até hoje. Ele é um elemento, ele é um membro da banda. Então a Brasília Amarela, ela está sã e salva e em breve nas telonas. Quem também está fazendo sucesso nas telonas e quem também está estouradaça é a minha querida amiga Gabi Rodan, a drag maravilhosa, enfim, que é interpretada pelo ator Rodrigo Rodan. Participou de um clipe chamado Mulher da Vida, da banda Los Maresias. E esse clipe tem uma história muito particular porque fala sobre uma mulher que é da vida e que vive um relacionamento ali bem conflituoso com o personagem principal desse clipe. E aí acontece um desdobramento bem interessante no decorrer da música, no decorrer da história, e o final vocês precisam assistir. Então o clipe da banda Los Maresias, o clipe chamado Mulher da Vida, com a minha querida amiga Gabi Rodan, já está disponível lá no YouTube para quem quiser assistir. E lembrando sempre que foi um clipe gravado na pandemia, com todas as normas de segurança, eles seguiram todos os protocolos, se cuidaram bastante, isso que é importante, né? E mais uma vez aqui, a gente tem a Gabi levantando essa bandeira da inclusão, levantando essa bandeira da arte acima de tudo, né, do respeito que a gente precisa ter ao artista, porque não é só o trabalho da interpretação, tem o trabalho da maquiagem, enfim, tem um monte de coisa por trás de uma gravação, de um clipe, e a Gabi tá sempre aí saindo na frente, sempre pioneira. Um beijo, Gabi / Rodrigo, e que vocês continuem fazendo muito sucesso, porque olha, tudo que vocês dois tocam vira ouro. Todo mundo sabe que eu adoro séries e nessa semana eu terminei de assistir a série documental Cenas do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. É uma série documental que está disponível no Netflix e que fala, gente, sobre o desaparecimento intrigante e muito macabro da descendente de chineses Elisa Lam. Esse caso aconteceu no ano de 2013 em Los Angeles, nos Estados Unidos. E aí, essa série que todo mundo teve conhecimento, né, sobre o assunto, sobre esse mistério do desaparecimento da Elisa, que ela desaparece dentro do hotel e reaparece dias depois dentro da caixa d'água do hotel. E aí ficou um grande mistério. A polícia investigou, teve o pessoal da internet na época também investigou e até hoje é uma história que intriga muita gente. E aí na série a gente percebe, né, através de depoimentos dos principais personagens envolvidos nessa história, uma diferença entre a fantasia, a ficção, o sobrenatural e a realidade. E o mais legal de tudo, gente, que é a grande diferença dessa série, é que a gente consegue enxergar quase todos os lados da situação. Então a gente tem a visão do pessoal do hotel, a gente tem a visão da polícia, a gente tem a visão do público, a gente tem a visão dos investigadores da internet, e aí juntando isso tudo, cada um que tire suas próprias conclusões. Mas interessante também, diferente de algumas outras séries documentais, a Cena do Crime, ela vai trazer uma conclusão óbvia, né? Uma conclusão ali concreta, uma conclusão palpável em relação ao que aconteceu dentro desse mistério do caso Elisa Lam. E, gente, tem também muitas versões sobrenaturais, né? A série também fala sobre isso. E o bacana também, né, dessa série, como eu disse, é que a gente mergulha tão profundamente que de repente parece que a gente está realmente no ano de 2013, lá dentro do hotel do Cecil, vivendo essa história toda. São 4 episódios de mais ou menos 50 minutos, 50 e poucos minutos, e que vale muito a pena. Você que está aí em casa, você que está em home office, ou você que está afastado do seu trabalho, enfim, você que tem a oportunidade de assistir durante a semana, assista. Dá para assistir tranquilamente em 2 dias, né, dependendo aí da sua disponibilidade, mas vale muito a pena. E fica aqui a nossa dica do Séries a Sério dessa série, Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil.
Entre os e-mails que eu recebo e marcações em redes sociais que as pessoas fazem, teve um projeto em especial que me chamou muito a atenção e que eu trouxe aqui hoje para o nosso Solidariedade de Verdade, que é o projeto Mais Amor. Esse projeto ele foi desenvolvido pelo Vinícius Gomes, né, que é de Tuberá, um município da região litoral do sul da Bahia. E o Vinícius ele fez esse projeto há 3 anos atrás. E a ideia, né, a concepção do projeto Mais Amor surge a partir do momento em que ele vê a necessidade de ajudar ao próximo, já que, enfim, a ajuda, infelizmente, não vai para todo mundo. O Vinícius resolveu levar um pouquinho de positividade, um pouquinho de esperança, um pouquinho de amor e de carinho para pessoas que estão precisando e muito. E aí, o projeto Mais Amor, ele se mantém através de doações. Então, são 3 anos de trabalho com famílias cadastradas, com pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E aí existem necessidades não só de alimentos, produtos de higiene que você pode doar, produtos de limpeza, mas também outras necessidades, às vezes eletrodomésticos, uma cama, móveis, enfim. São muitas as necessidades dessas pessoas que moram no município de Tuberá, que é um município que se originou de uma aldeia indígena lá no passado. Então, são descendentes de índios e que o Vinícius arregaçou as mangas aí para poder ajudar, para poder levar um pouco de esperança para toda essa gente aí do sul da Bahia. E olha, existem várias formas de poder ajudar ao projeto Mais Amor. O Vinícius, ele recebe doações não só do Brasil, mas também do exterior também. Então, você que mora no exterior, que quer ajudar ao projeto Mais Amor, do Vinícius Gomes, você pode ajudar também. É só entrar na página dele do Instagram, né, no perfil, tá aparecendo aí no vídeo. E lá no perfil pode conversar com ele para pegar mais informações a respeito das doações, como as doações podem ser feitas, né? E assim, gente, é um trabalho que eu achei incrível por conta exatamente disso. O Vinícius, ele não leva só o alimento, ele não leva só a cesta básica ou só aquele gênero de necessidade. Ele leva palavras de esperança, palavras de amor, de carinho. No perfil dele tem a história de como tudo começou, como o projeto Mais Amor surgiu. E é uma história, assim, muito comovente, muito emocionante, que a gente, infelizmente, não tem tempo de mostrar aqui no Trago Verdade, mas é só entrar lá no perfil dele que tem os vídeos dele contando. E o que a gente pede aqui é que você, se você aí do outro lado pode ajudar, né, nesse momento tão crítico que a gente está vivendo, que eu sei que é muito difícil, está sendo muito difícil para algumas pessoas conseguirem botar comida dentro de casa e às vezes não conseguem, assim, poder ajudar outras pessoas, né? Fica difícil ajudar outras pessoas, mas se você pode, ajude, compartilhe um pouco do que você tem, né? Porque é dividindo que se multiplica, então, assim, tem gente precisando, como eu disse, está complicado para todo mundo. A gente ainda vive um momento muito crítico da pandemia, mas o que não pode faltar é fé, o que não pode faltar é esperança. E o que não pode faltar também é a certeza de que dias melhores virão. Ainda não passou, mas ó, tenha paciência, vai passar. Eu queria deixar aqui registrado em meu nome e em nome de toda a produção do Trago Verdades os nossos sentimentos aos familiares do Aguinaldo Timóteo, que fez a sua viagem de volta para casa ontem, no sábado, aos 84 anos, vítima da Covid. O Aguinaldo estava internado no hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro desde o dia 17 de março. Ele chegou até a ir para a UTI, né, em estado grave, conseguiu ter aquela melhora, mas infelizmente não resistiu. O Aguinaldo, ele chegou a tomar também a primeira dose da vacina. E olha, gente, é um momento assim, né? Como eu digo aqui sempre, a gente está lutando contra um inimigo invisível. E esse inimigo, que é o vírus, ele não escolhe classe, cor, raça, posição social. Está aí, né? Levando um monte de gente querida, levando muitas pessoas famosas, anônimas. E é um momento assim que a gente precisa parar mais uma vez para refletir sobre a nossa importância dentro dessa guerra. Quando a gente fala aqui sobre medidas preventivas, sobre o isolamento social, o distanciamento, o uso de máscara, a higienização das mãos, a gente não está aqui contando história e reproduzindo uma cartilha, né, de primeiros socorros. Não, a gente está aqui tentando sobreviver, porque o vírus é uma coisa muito séria. A gente ainda está muito longe de conseguir segurar, né, essa pandemia. A gente ainda está muito longe de conseguir
alcançar uma normalidade. Mas enquanto isso, a gente pode sim evitar o contágio. O vírus se movimenta enquanto você se movimenta. Então, se você não precisa sair para trabalhar, se você não precisa sair, né, em uma emergência, fique em casa, procure manter o seu isolamento, procure manter a sua disciplina. Isso é muito importante. E aí, ó, mais uma pessoa indo embora, mais um ser humano, entre outros tantos milhares que foram embora nesses últimos dias, nessas últimas horas, e até mesmo enquanto a gente está falando aqui, infelizmente tem gente indo embora, tem gente voltando para casa por conta dessa pandemia, desse vírus aí tão cruel. Então, fica aqui a nossa solidariedade a todas as famílias, mas também tem o outro lado, tem o lado daqueles que conseguem lutar e conseguem vencer o vírus, que é o caso do cantor e compositor Orlando Moraes, o marido da Glória Pires, né? Ele teve alta nesta semana, depois de ter ficado internado em um hospital de Brasília com a Covid. Ele, graças a Deus, já está curado. Ainda tem aquele cansaço, né? Porque apesar da cura, apesar, né, do vírus estar controlado ali, ainda existe aquele cansaço físico, porque são dias muito desgastantes. E aí, o Orlando, ele ficou na UTI também, e na saída do hospital, claro, ele se emocionou e emocionou a todo mundo, a toda a equipe, emocionou também aos fãs dele, da Glória, a todo o público, e chegou a cantar também. Ele arriscou ali cantar uma música, chegou a arriscar, enfim, dar o seu testemunho de vida, o seu testemunho a gente se emociona, né? Porque quando a gente vê alguém assim curado, é uma coisa muito bacana. Mas o Orlando, ele deu ali o testemunho dele e a prova de que é preciso ter fé, é preciso persistir e insistir na sobrevivência em relação à pandemia, em relação ao vírus. E olha, com essas imagens aí, né? Com essa prova, essa comprovação de fé, de força, que a gente encerra o Trago Verdades desta semana. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente, né, em mais um programa. E olha, a gente volta na semana que vem com um programa inédito, cheio de polêmicas, cheio de novidades e, claro, também cheio de informação sobre a Covid e os efeitos no entretenimento e no meu adorável submundo midiático. Então, lembrando, a gente tem um encontro marcado na semana que vem com o Trago Verdade aqui para você. Até lá!